37, no versículo 18. Quando disse assim, ó, é a história de Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, o que ele disse? Leia, pessoal, o que ele disse? Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as minhas pessoas e os bens torna para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levanto as minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e juro que desde um fio até uma correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Então, Abraão vence esses reis, dá o dízimo a Melquisedeque, que era um representante de Deus. Melquisedeque glorifica a Deus através da vitória de Abraão. E aí o rei de Sodoma chega para Abraão e faz uma proposta: olha, você me dá as pessoas e fica com os bens. Por quê? Porque era costume naquela época que quando um exército vencia o outro, então as pessoas daquela cidade e os bens daquela cidade passavam a ser posse do exército, do povo que venceu aquela guerra. Era costume. Então por isso você vê aqui o rei de Sodoma oferecer a Abraão, querer fazer um acordo com Abraão, falando: olha, você me dá as pessoas e você fica com os bens. O que isso tem a ver? É os costumes. É os costumes que vêm passando de geração em geração. Você vê agora, nós temos aqui na Europa, uma guerra, né? Entre Rússia e Ucrânia. A Rússia está invadindo a Ucrânia para quê? Para tomar posse. Eles querem tanto o território como as pessoas vão passar a ser do domínio russo. O governo, a cidade, o país, a Ucrânia vai passar, não sei se vai passar, né? Mas a Rússia está lutando para dominar tanto as pessoas como o país. Era isso mais ou menos que acontecia aqui. Costumes. O que essa palavra tem a ver? Costumes. São os costumes que vêm passando de geração em geração, vêm se perpetuando nas famílias. Mas muitos desses costumes, dessas heranças, dessas decisões, são decisões erradas. São escolhas que os nossos pais fizeram erradas e que hoje a gente não pode ser guiado por elas. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, escolher um lado. Você vê que Abraão escolheu o lado. Qual o lado? O lado de levantar as mãos para o céu e viver na dependência de Deus. O que significa? Levanto as minhas mãos ao Senhor Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O que isso significa? É viver em dependência de Deus. Nós seremos um eterno dependente de quem? De Deus. Depender de Deus. Levantar a mão: Senhor, eu dependo de Deus. O que faz você levantar domingo de manhã e você vir à igreja? Eu dependo dos mínimos detalhes. Nós temos que pôr Deus. Você vê no caso do testemunho, a mãe dela escolheu o nome, não é isso?
Foi isso? Cadê ela? Não foi isso? A mãe da esposa do pastor Elton escolheu o nome. A entidade veio e falou assim: não, o nome dela não vai ser esse não. O nome dela vai ser esse, que é o nome que ela carrega até hoje. Você está vendo? O diabo foi lá e impôs o quê? Impôs o quê? A vontade dele. E ela, a mãe, que era obediente, seguiu a direção daquele demônio. Claro que essa herança foi quebrada, essa maldição foi quebrada no nome de Jesus. As pessoas vivem dependente disso, dependente das coisas do mundo, dependente do diabo. A nossa dependência tem que ser de Deus. É escolher um lado. É escolher um lado. O mesmo aconteceu lá na cruz. Estava lá o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. Um escolheu o céu e o outro não escolheu. Vai ter familiar nosso que não vai escolher Deus. Quando ele quiser escolher Deus, já vai ser tarde demais. Quando ele quiser escolher o céu, já não vai dar tempo dele mudar de lado. É como você está chegando num sinal. Você está dirigindo, quem tem carro aqui? Aí o sinal sai de verde e fica amarelo, né? E aí quando você está chegando, não sei se você sabe, mas quando você está chegando próximo do semáforo, aqui é sinaleiro, né? É semáforo ou sinaleiro? É os dois. Vamos falar do sinaleiro. Quando você está chegando perto do sinaleiro, você não pode mudar de faixa. Pastor, não sabia não. Estava chegando, se tiver a fila menor, eu vou lá e pode ver que tem uma faixa contínua perto do sinaleiro. Por quê? Para não permitir a pessoa mudar, para não ter acidente, que tem pessoas que passam, pedestres que passam fora da faixa, para evitar acidente. Quer dizer, o que isso significa? Tem pessoas que vai querer mudar de lado quando o sinal está vermelho. O que significa isso? Ela vai querer sair do céu para ir para o inferno quando ela morrer, que ela realmente perceber que é real. Na hora que o corpo descola da alma, a pessoa passa a ver demônios. Passa a ver o que a gente não está vendo aqui. Você cruza ali na porta da igreja, você vê alguma coisa? Mas eu vejo. Se eu ver, pastor, vejo. Ali tem demônios, legiões de demônios. Eu não vejo com eu vejo com os meus olhos da fé. Eu não vejo o demônio, o vulto, o demônio de chifre, mas eu tenho discernimento espiritual. Eu tenho um discernimento que existe demônios que ficam ali. A pessoa está sofrendo, ela passa na porta da igreja e ela não enxerga. Ela não enxerga. Porque o diabo não quer que ela mude de lado. O diabo quer que ela mude de lado quando for tarde, quando o sinal fechar. Abraão escolheu o lado de viver na dependência de Deus. Eu não quero nada teu. Eu não quero nada teu. Eu levanto as minhas mãos ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus até. Eu não quero pegar nada teu. É viver em dependência de Deus. É escolher o lado certo. Vocês já viram a oração, vocês já leram a oração de Jesus antes de ir para a cruz? Quando ele disse assim: Pai, se possível, faça o quê? Passa de mim o quê? Passa de mim o quê? O cálice.
o senhor pode fazer isso por mim? Mas que seja feito o quê? A tua vontade. Ele escolheu ali a coisa certa. E a gente tem diversas situações bíblicas e no nosso cotidiano de escolhas, de decisões de lado. Que lado a gente quer estar? Você já leram aquela passagem que no céu, aliás, no inferno, né? O rico olhou, interessante. Põe aí, versículo 23. O que diz aí? Quero que você leia em voz alta, vamos lá. E no inferno, o que aconteceu? Ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe quem? A Abraão e a Lázaro no seu seio. Imagina, Deus nos dá poder de imaginar. O rico levanta os olhos, e quando ele olha longe, eu conheço aquele homem. É o pai Abraão. E do Lázaro dele, do lado dele está quem? Está aquele homem que vivia na porta lá em casa. Quer dizer, quando ele abre os olhos, ele estava do lado errado. Porque é uma divisão entre o céu e o inferno, ou não? Há um abismo ou não? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refrigere a língua, porque estou atormentado. Aonde? Nessa chama. Então olha, não adianta buscar a misericórdia de Deus quando você estiver do outro lado. Tem muita gente no inferno agora clamando o quê? Clamando o quê? Salvação, misericórdia. Você tinha que ter escolhido o outro lado em vida. Por quê? Por causa disso aqui, versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males. Agora esse é consolado e tu atormentado. Além de tudo isso, está posto o quê? Leia, pessoal, está posto o quê? Um abismo entre nós e vós, de sorte que quem quiser passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os que estão de lá passam para cá. Uma divisão. Não sei como é isso, mas eu sei que há um abismo que separa um lado do outro. Olha aqui dentro dos meus olhos. Qual lado você quer estar? Não me responda. Você quer estar lá no lugar do rico? E ele não foi para o inferno por ser rico, ele foi para o inferno por quê? Porque ele priorizou as conquistas materiais. Ele priorizou as conquistas terrenas que têm prazo de validade e esqueceu da morada eterna. Ou você quer estar do lado de Abraão, ou você quer estar do lado. Essa decisão não se toma quando você chegar lá. Se toma todos os dias. Está dando para vocês entender, não? Quando você decide se batizar. O que é o batismo? É o primeiro passo que uma pessoa ela deve dar em direção de Deus. Se você não é batizado, você não entra no céu. Por isso que a gente faz o batismo da pessoa até no leito de dor. Vocês sabiam disso?
Se a pessoa tiver, a gente tem que ir lá fazer o batismo. Aceita Jesus? A senhora aceita Jesus? Aceita. Pega um pouquinho de água, molha ali a testa dela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para remissão. É o batismo. O que é o batismo? É deixar o passado. É deixar esse lado ruim. E esse assunto assim é tão simples de entender, mas tão importante. Todos nós temos um lado. Todos nós temos um lado nosso que é o quê? Bom. Mas temos um lado também que é o quê? Que é ruim. Ninguém quer expor o seu lado ruim. Todo mundo só quer mostrar o seu lado bom. Qual lado a gente vai estar? De qual lado eu quero estar? De qual lado eu quero passar a minha eternidade? Fique de pé, por favor. Respire fundo. Os obreiros, prepare a ceia. Nós vamos participar da ceia. Você necessita se batizar? Faça isso hoje. Faça isso, se entregue para Jesus. Ah, pastor, eu vou me batizar de novo. Posso? Não. Por quê? Porque na realidade você não tem que se batizar de novo, você tem que se batizar de verdade. Não existe 2 batismos. Não existe 3 batismos, só existe um. É uma entrega